Eu nunca pensei que a traição tivesse um cheiro. Não até aquela noite. Começou como qualquer outra segunda-feira no trabalho, e-mails, reuniões, a rotina de sempre. Mas tudo mudou quando um colega de trabalho, Brian, mencionou casualmente algo que me fez gelar a espinha. Ele não estava tentando causar problemas. Nem fazia ideia da bomba que estava prestes a jogar no meu colo. Cara, eu vi a Lauren no restaurante de carnes no centro na sexta passada, ele disse durante o almoço. Acenei, mas ela não me viu. Estava com um cara, pareciam bem íntimos, de mãos dadas e tudo mais. Achei que fosse algo de trabalho. Você conhece o cara? Meu garfo bateu no prato. O que? As sobrancelhas de Brian se franziram. Ah, merda. Isso não era, cara, achei que fosse você. Forcei uma risada, mas meu estômago se contorceu em um nó. Não, não fui eu. Eu estava em uma viagem de negócios na sexta. Brian fez uma careta. Merda. Desculpa, cara. Eu não queria. Não, está tudo bem, interrompi, dispensando com um gesto. Provavelmente só um mal-entendido. Mas meu pulso estava acelerado. Um restaurante de carnes? Lauren nunca pedia carne comigo. Disse que não gostava. E de mãos dadas? Não, Brian devia estar enganado. Certo? Eu disse a mim mesmo que não era nada, mas naquela noite, não consegui dormir. O comportamento distante dela nos últimos meses, a tela do celular protegida, as reuniões de trabalho à noite, todos os pequenos sinais que ignorei agora pareciam gritantemente óbvios. No dia seguinte, o destino me deu outro golpe no estômago. Parei em uma cafeteria perto do escritório, um desses lugares com lattes caros, mas uma atmosfera incrível. Enquanto esperava a minha bebida, ouvi dois baristas conversando atrás do balcão. Sim, essa mulher vem aqui com o namorado todas as noites de sexta, disse um deles. Sempre pede aquele merlot, o que faz os olhos dela brilharem. Virei a cabeça discretamente, prestando atenção. O outro barista riu. Assim, a do vestido vermelho? Ela e uma cliente regular. Meu sangue gelou. Vermelho. O vestido vermelho de Lauren. O que eu comprei para ela no nosso aniversário do ano passado. O que ela usava quando queria se sentir confiante, sexy. Cerrei os dentes. Ei, desculpa interromper, eu disse, avançando. A mulher do vestido vermelho, como ela e... O primeiro barista hesitou, então deu de ombros. Morena, olhos azuis. Muito confiante, meio flertosa. Chega por volta das 7 nas sextas. Exatamente na hora em que eu estava no avião semana passada. E o cara? Perguntei, minha voz estranhamente calma. Mais velho que ela, talvez fim dos 40? Cabelos grisalhos nas temporas, muito bem vestido. Parece ter dinheiro. Minha respiração paralisou. Eu sabia exatamente quem eles estavam descrevendo. Greg. O chefe de Lauren. Engoli a bile que subia pela minha garganta. Meus dedos apertaram a xícara de café enquanto eu saía, o calor queimando, mas nada comparado ao fogo que ardia dentro de mim. Já não era mais apenas suspeita. Era real. Estava acontecendo. Ela estava me traindo. Dirigi para casa em um transe, meus pensamentos oscilando entre raiva e incredulidade. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Por que ele? Por que agora? Eu tinha sido tão cego assim? Lauren me recebeu na porta com um sorriso, o mesmo sorriso que já foi meu porto seguro. Mas agora? Agora parecia uma máscara. Ei, amor, ela disse, inclinando-se para me beijar. Senti o mais leve traço de perfume, um que eu não reconheci. O cheiro de outro homem. Meu estômago revirou. Forcei um sorriso. Oi. Como foi seu dia? Ela deu de ombros. Normal. O trabalho estava louco. E o seu? Igual. Deixei minha bolsa cair no sofá, meu coração batendo forte enquanto eu me virava para ela.
Estava pensando em te levar para jantar em um restaurante de carnes na sexta. O que acha? Sua expressão falhou. Por um segundo. Só o suficiente. Ah, Ela forçou uma risada. Você sabe que eu não sou muito fã de carne. Mentira. Mantive meu olhar nela, minha mente a mil. As evidências estavam se acumulando, e agora eu tinha um plano. Isso não era apenas sobre pegá-la. Era sobre encerrar tudo, nos meus termos. Ela não fazia ideia de que seu mundinho perfeito e secreto estava prestes a desmoronar. E eu seria o responsável por reduzi-lo a cinzas. Passei os próximos dias representando o papel de marido desavisado. Sorria quando ela sorria. Beijava-a quando ela se aproximava. Fingia não notar como ela mantinha a tela do celular inclinada para longe de mim ou como se levantava para ir ao banheiro sempre que recebia uma mensagem. Eu ainda não estava pronto para revelar minhas cartas. Ainda não. Porque, quando eu agisse, queria que doesse. A espera era a pior parte. Toda vez que ela me tocava, eu sentia náuseas. Todas as noites, enquanto ela jazia ao meu lado, eu ficava olhando para o teto, imaginando-a naquele vestido vermelho, sorrindo para outro homem. Imaginando suas mãos nele da mesma forma que um dia estavam em mim. Queimava. Mas a raiva? A raiva me mantinha focado. Eu precisava de mais. Mais do que a memória de um barista. Mais do que o comentário casual de um colega de trabalho. Se eu fosse por fim a isso, faria do jeito certo. Então, comecei a investigar. Lauren tinha uma rotina. Todo sábado às 7 horas da noite, ela sumia. Isso me dava uma brecha. Disse a ela que teria que trabalhar até tarde, soltando a mentira tão casualmente que ela nem piscou. Se algo, pareceu aliviada. Beijei-lhe a bochecha antes de sair, mas não fui muito longe. Estacionei a alguns quarteirões do restaurante mencionado por Brian e esperei. Às 7h12 da noite, em ponto, um Mercedes preto encostou. E dela saiu Lauren. Ela estava deslumbrante, não vou mentir. O mesmo vestido vermelho, o cabelo arrumado exatamente como eu costumava adorar. A visão dela cravou uma faca direto no meu estômago. Depois veio Greg. Mais velho, grisalho nas temporas, todo confiança e dinheiro. Ele saiu do carro, ajustando o paletó antes de colocar a mão na cintura dela. Sua mão pousou ali como se pertencesse àquele lugar. E então, como se o universo quisesse torcer ainda mais a faca, ela sorriu para ele, aquele mesmo sorriso radiante e despreocupado que já foi meu. Apertei o volante com tanta força que meus dos dedos ficaram brancos. Eles entraram, e eu os segui. O restaurante de carnes era iluminado suavemente, romântico de um jeito que fez meu sangue ferver. Fiquei perto da entrada, fora de vista, observando. Foram conduzidos para uma mesa nos fundos, apenas os dois, inclinados um em direção ao outro. A mão dele rocou a dela. Ela riu, inclinando a cabeça para trás só o suficiente para mostrar o pescoço, o mesmo gesto que fazia comigo. Um garçom se aproximou. Observei Greg pedir uma garrafa de Merlot, o mesmo vinho que, segundo o barista, fazia seus olhos brilharem. Quase ri. Lauren nunca pediu vinho comigo. Disse que não era uma pessoa de vinho. Acho que foi só mais uma mentira. Esperei até eles estarem confortáveis, até a refeição ser servida, até parecerem instalados em seu mundinho particular. Então, lentamente, caminhei em direção à mesa deles. Ela estava de costas para mim, o que era perfeito. Greg me viu primeiro. Sua testa franziu em confusão enquanto eu me aproximava. Pude ver a pergunta tomando forma em seus lábios. E então, Lauren se virou. Por um breve instante, ela não reagiu. Era como se seu cérebro se recusasse a processar o que estava acontecendo. Mas então, seus olhos se arregalaram. Seu rosto empalideceu. Sorri. Ei, amor. Greg ficou tenso. A boca de Lauren se abriu, depois se fechou. Puxei a cadeira ao lado dela e me sentei como se pertencesse àquele lugar. Vocês começaram sem mim?
Gesticulei em direção ao vinho. Merlot, hein? Engraçado, eu poderia jurar que você disse que odiava vinho tinto. Lauren engoliu em seco. Ryan, o que você está fazendo aqui? Ignorei-a, voltei minha atenção para Greg. Belas roupas, eu disse, casualmente pegando o garfo dele e espetando um pedaço de carne do prato. Então, Greg, me diga, há quanto tempo você está transando com minha esposa? Ele ficou rígido. Lauren arfou, sua mão voando para cobrir a boca. Ryan, por favor. Joguei o garfo de volta no prato, deixando-o bater alto. Não, vê-a em frente. Estou curioso. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Alguns meses? Um ano? Mais tempo. Os lábios de Greg se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Lauren agarrou meu biraco. Podemos conversar sobre isso lá fora. Puxei meu biraco com tanta força que ela quase caiu da cadeira. Ah, agora você quer conversar? Isso é engraçado, Lauren. Você teve muito tempo para falar. Muito tempo para me contar a verdade. Mas você não fez isso, fez? Seus olhos brilharam com lágrimas. Eu levantei-me, minha cadeira arranhando alto contra o chão. O restaurante ficou mortalmente silencioso. As pessoas estavam olhando. Ótimo. Greg pigarreou. Ryan, acho que este não é o momento nem o lugar. Bati meu punho na mesa. Os pratos tremeram. Cale-se. Ele se encolheu. Olhei para Lauren uma última vez. Sabe de uma coisa? Esqueça. Não preciso de uma resposta. Já tenho uma. Então, simplesmente sai andando. Não ouvi ela me seguir. Nem precisava. Porque isso era só o começo. Aquela noite, eu não voltei para casa. Em vez disso, dirigi sem rumo, agarrando o volante como se fosse a única coisa me mantendo ancorado. Minha mente era um turbilhão de raiva, traição e incredulidade. Eu continuava repetindo a cena do restaurante na cabeça, o choque nos olhos de Lauren, a forma como Greg ficou rígido como um ladrão pego em flagrante. Por quanto tempo eu tinha sido o idiota? Em algum momento, acabei em uma lanchonete 24 horas, tomando um café preto que sabia borracha queimada. A garçonete deve ter visto minha expressão antes, porque ela não fez perguntas, só continuou enchendo minha xícara com uma simpatia silenciosa. Meu celular vibrou. Já sabia quem era antes mesmo de conferir. Lauren. 12 chamadas perdidas. 6 novas mensagens. Eu não as abri. Não estava interessado em qualquer tentativa de controle de danos que ela estivesse tentando fazer. Não estava pronto para ouvir suas desculpas, suas justificativas desesperadas. Não havia nada que ela pudesse dizer que mudaria o que eu tinha visto. E ainda assim, eu sabia que não poderia evitá-la para sempre. Quando finalmente entrei na nossa garagem, já passava das 2 da manhã. A casa estava escura, exceto por um brilho fraco vindo da janela da sala de estar. Ela estava esperando. Respirei fundo antes de entrar. Lauren estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, os cabelos bagunçados, os olhos vermelhos e inchados. Ela tinha chorado. Bom. Ela se levantou no segundo em que me viu. Ryan. Levantei a mão, silenciando a não. Você não fala primeiro. Eu falo. Sua boca se fechou, mas eu podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Cheguei mais perto, minha voz assustadoramente calma. Diga a verdade. Por quanto tempo? Ela hesitou. Demorou demais. Ryan, eu. Por quanto tempo? Cuspi cada palavra, a raiva borbulhando logo abaixo da superfície. Lauren limpou o nariz, fungou. Alguns meses. Soltei uma risada amarga. Alguns meses? Tem certeza disso? Porque algo me diz que você tem mentido há muito mais tempo. Suas mãos se cerraram em punhos. Não era para ser assim. Assim como você se esgueirando pelas minhas costas com seu chefe. Ela estremeceu.
Dei mais um passo à frente, baixando a voz. Me diga. Valeu a pena? Ela desviou o olhar. Ryan, por favor, eu. Valeu. A pena. Ela soltou um suspiro trêmulo, quase inaudível. Não. Ri novamente, mas não havia humor algum nisso. Isso é engraçado, porque da onde eu estava sentado, parecia que você estava bem feliz. Sua cabeça se ergueu rapidamente, seus olhos faiscando. Você não entende. Oh, eu entendo bastante, interrompi. Entendo que enquanto eu trabalhava até tarde, planejando nosso futuro, você estava lá fora bebendo Merlot e fazendo papel de casal com outro homem. Seu rosto se desmanchou. Cometi um erro. Cerrei o maxilar. Não, Lauren. Um erro e esquecer um aniversário. Um erro e dizer algo que você se arrepende durante uma discussão. Você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. Repetidamente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eu não sentia nada. Você o ama? Perguntei, minha voz quase inaudível. Ela hesitou. Essa hesitação foi o golpe final. Assenti, dando um passo para trás. E tudo o que eu precisava saber. Ela entrou em pânico então, correndo em minha direção. Não, Ryan, espere. Não é o que você pensa. Eu estava perdida, estava confusa de ainda te amo. Olhei para ela, sentindo apenas frio e desprezo distante. Você não tem o direito de me amar, eu disse, contornando-a, não mais. Passei por ela, direto para o nosso quarto. Ela me seguiu, implorando, mas a ignorei. Peguei a mala mais próxima e comecei a jogar suas coisas dentro dela. Ela paralisou. O que você está fazendo? Não respondi. Apenas tirei seus vestidos do armário, peguei seus sapatos, seu estojo de maquiagem, tudo que pertencia a ela, tudo que já não pertencia à minha casa. Ryan, pare. Você não está falando sério. Fechei o zíper da mala e a arrastei em direção à porta da frente. Estou falando completamente sério. Ela tentou agarrar meu biraco, mas a afastei. Ryan, por favor, podemos consertar isso. Não, Lauren. Você quebrou isso. Seus solucos encheram a sala quando abri a porta da frente com forca. O ar frio da noite bateu em nos dois, mas mal senti. Apontei para a porta. Saia. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, por favor, eu não tenho para onde ir. Peguei sua aliança da mesa, abri sua mão à forca e a enfiei em sua palma. Você devia ter pensado nisso antes de dormir com outro homem. Ela caiu de joelhos, solucando. Mas eu já não me importava mais. Porque eu tinha acabado. E não olharia para trás. A porta bateu atrás dela com uma finalidade que pareceu ensurdecedora. Fiquei ali, respirando com dificuldade, olhando para a mala no alpendre. Lauren ainda estava de joelhos, segurando sua aliança com tanta força que achei que poderia cortar sua palma. Seus ombros tremiam enquanto ela solucava, mas eu não me movi. Não podia. Eu já não estava mais com raiva. Não, a raiva tinha se extinguido, deixando apenas um vazio onde algo costumava estar. Talvez amor. Talvez confiança. Talvez apenas a versão de mim que ainda acreditava nela. Seja lá o que fosse, agora estava perdido. Por favor, ela sussurrou, sua voz rouca. Não faça isso. Exalei lentamente, apoiando minha mão no batente da porta para me equilibrar. Lauren, eu não fiz nada. Você fez isso. Ela então me olhou, os olhos arregalados, desesperados, o rímel borrado em riscos pelo rosto. Isso não significou nada. Eu juro. Eu não o amo, nunca amei. Eu só estava perdida. Dei uma risada curta e sem humor, perdida. Balancei a cabeça. Lauren, você não estava perdida. Você foi encontrada. Por ele. Ela estremeceu. Encostei-me na moldura da porta, cruzando os braços. Me diga uma coisa. Você estava perdida quando beijou? Quando levou aos nossos restaurantes favoritos?
quando tirou suas roupas em um quarto de hotel pago por ele. Ela cobriu o rosto com as mãos, solucando ainda mais forte. Eu deveria ter sentido algo. Deveria ter sentido satisfação, talvez até um triunfo. Isso era justiça, certo? O momento em que ela percebeu que havia me perdido, nos perdido, para sempre. Mas eu só me sentia cansado. Lentamente, Lauren abaixou as mãos, seus olhos implorando. Não posso te perder. Respirei fundo pelo nariz. Então você deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para outro homem. Seus lábios se abriram como se eu tivesse lhe dado um tapa, mas eu não me importei. A verdade tinha queimado dentro de mim, e agora finalmente estava exposta. Ela engoliu em seco, seu peito subindo e descendo com cada respiração tremula. Podemos, sua voz falhou. Podemos só conversar? Realmente conversar. Olhei para ela por um longo momento, depois perguntei calmamente, você teria me contado se não tivesse sido pega? Silêncio. Ela abriu a boca. Fechou-a, desviou o olhar. Isso foi tudo o que eu precisava saber. Agachei-me, peguei sua mala e a rolei até a borda dos degraus. Pegue e vê-a. Ryan. Agora, Lauren. Ela soltou um soluço sufocado, mas finalmente se levantou. Cambaleou sobre seus saltos. Tentou agarrar meu biraco novamente, mas dei um passo para trás. Para onde devo ir? Ela sussurrou. Olhei para ela, sentindo os últimos vestígios do que quer que restasse do amor que eu sentia murchar dentro de mim. Não é mais problema meu, eu disse friamente. Ela soltou um suspiro trêmulo, assentiu uma vez como se aceitasse uma sentença de morte, e lentamente agarrou a alca da mala. Ela hesitou, esperançosa, mas eu não lhe dei nada. Depois de um momento, ela se virou e caminhou em direção ao carro. Não assisti sua partida. Entreirando, fechei a porta. O silêncio dentro da casa era pesado. Pela primeira vez em 8 anos, Lauren tinha ido embora. Sem o cheiro de seu perfume no ar. Sem o zumbido distante de sua risada ao telefone. Sem o som de seus saltos clicando contra o piso de madeira. Só, nada. Caminhei pela sala de estar como um homem em transe, passando as mãos pelo encosto do sofá, pelo balcão da cozinha. Lugares onde ela tinha se sentado. Onde compartilhamos refeições. Onde rimos. Onde pensei que éramos felizes. Cheguei ao nosso quarto, meus olhos examinando o espaço. A cama que costumávamos dividir parecia grande demais agora. O próprio quarto parecia diferente, como um lugar que pertencia a outra pessoa. Peguei os travesseiros que ela usava. Os que cheiravam a ela. E os joguei no corredor. Depois vieram as fotos. A foto do casamento emoldurada sobre a cômoda? Embora. As fotos das férias do Havaí? Para o saco de lixo. Arranquei todos os vestígios dela, me movendo como um homem possuído. Quando terminei, o quarto era meu novamente. Sem fantasmas. Sem lembranças. Sem ela. Fiquei no meio do quarto agora vazio, meu peito subindo e descendo. Ela tinha ido embora. E eu nunca me senti tão livre. Meu celular vibrou. Outra mensagem de Lauren. Suspirei. Abri. Lauren, Ryan, por favor. Só fale comigo. Uma vez. Eu posso explicar. Eu te amo. Fiquei olhando por um longo momento. Depois, sem hesitar, digitei minha resposta. Algumas pessoas perdoam adultério porque têm medo de ficar sozinhas. Mas prefiro estar sozinho do que viver com sujeira na minha casa. Então cliquei em bloquear. Joguei meu celular sobre a cômoda, respirei fundo e olhei meu reflexo no espelho. Pela primeira vez em meses, talvez anos. Reconheci o homem que me encarava de volta. A primeira manhã sem ela foi silenciosa. Nenhum som do chuveiro ligado. Nenhum cheiro de café sendo preparado. Nenhuma Lauren cantarolando desafinada enquanto se arrumava para o trabalho. Apenas eu, sentado sozinho na cozinha, olhando para uma xícara de café que mal senti o gosto.
Por anos, eu tinha dado essas pequenas coisas como certas. Eram apenas ruídos de fundo na minha vida. Mas agora? Agora percebi o quanto da minha vida tinha sido construída em torno dela. Em torno de nos. Exceto que não havia mais nos. Peguei meu celular por hábito, esperando ver uma mensagem dela. Talvez um último pedido desesperado. Mas não havia nada. Por que eu a bloqueei? E eu pretendia manter as coisas assim. A primeira coisa que fiz foi trocar as fechaduras. Não porque eu achasse que ela voltaria, mas porque precisava retomar o controle. Depois fui de cômodo em cômodo, limpando cada última lembrança dela. Roupas empacotadas e doadas. Aliança de casamento? Penhorada. O frasco de perfume favorito dela sobre a cômoda? No lixo. Quando terminei, a casa parecia diferente. Mais leve. E pela primeira vez em muito tempo, eu consegui respirar novamente. Traição não apenas encerra um relacionamento. Ela desencadeia uma explosão. E a poeira? Ela se espalha por toda parte. As pessoas começaram a falar quase imediatamente. Recebi mensagens de amigos em comum, todos dançando em torno da mesma pergunta. E ai, cara, você está bem? Ouvi sobre você e Lauren. Me avise se precisar de algo. Cara, o que diabos aconteceu? As mensagens eram bem intencionadas. Mas também eram exaustivas. A verdadeira surpresa veio no trabalho. Eu estava no meu escritório, tentando me concentrar, quando meu colega Brian, o mesmo cara que, sem querer, me alertou sobre o caso, enfiou a cabeça pela porta. Ei, Ryan, você tem 1 minuto. Suspirei, massageando as têmporas. O que foi, Brian? Ele hesitou. Então. Greg pediu demissão hoje. Pisquei. O que? Brian assentiu. E enviou sua renúncia esta manhã. Motivos pessoais. Mas, todo mundo meio que sabe o motivo. Recostei-me na cadeira, exalando lentamente. Bom, eu disse. Brian se remexeu, desconfortável. Olha, cara, sei que não é da minha conta, mas as pessoas estão falando. Sobre o que aconteceu no restaurante. Sobre Lauren. Sobre tudo. Dei de ombros. Deixe-as falarem. Porque eu não me importava mais. Lauren tinha ido embora. Greg tinha ido embora. E eu? Eu estava apenas começando. Pela primeira vez em anos, minha vida voltava a ser minha novamente. Sem mais olhares furtivos para o celular de Lauren quando ela não estava olhando. Sem mais noites insones me perguntando onde ela realmente estava. Sem mais tentativas de consertar algo que já estava quebrado além de qualquer reparo. O peso de tudo isso havia se dissipado. Mas agora vinha a parte mais difícil, descobrir quem eu era sem ela. Lauren não voltou. Eu meio que esperava que ela voltasse. Talvez em uma semana, talvez em um mês. Alguma desculpa cheia de lágrimas, algum pedido desesperado por perdão. Mas, à medida que os dias passavam, o silêncio entre nós só aumentava. E percebi algo. Ela não ia voltar. Achei que isso me traria paz. Não trouxe. Porque traidores não precisam de paz. Eles já tiveram a deles. Eles planejam sua traição. Escolhem quando o relacionamento termina. Dizem seus adeus silenciosos enquanto você ainda os ama. O único que fica para juntar os pedaços e você. Então, não recebi um pedido de desculpas. Não recebi uma explicação. E nem precisei. Uma noite, sentei-me com uma garrafa de uísque e uma caixa de fotos antigas. Ali estávamos nós no nosso dia de casamento, ela de branco, eu olhando para ela como se ela fosse meu mundo inteiro. Mentiras. Outra foto, nossas primeiras férias juntos, rindo em uma praia no México. Mais mentiras. Passei por memória após memória, e tudo o que conseguia ver agora era verdade escondida sob elas. Ela não era mais minha esposa. Inferno, talvez nunca tenha sido de verdade.
Peguei um isqueiro da gaveta, saí para o quintal e incendiei a primeira foto. As chamas dancaram pelas bordas, devorando a imagem, transformando-a em cinzas. Observei enquanto queimava. Depois queimei outra. E outra. Até que não restasse nada de luz além de fumaça no ar e um peso tirado do meu peito. Uma semana depois, eu estava sentado no sofá, navegando por anúncios de empregos. Não porque precisasse de um novo, mas porque precisava de uma mudança. E então, uma batida na porta. Por um breve momento, meu estômago se revirou. Era ela? Levantei-me lentamente, me preparando, mas quando abri a porta, não era Lauren. Era a esposa de Greg. Nos conhecemos uma vez antes, em algum evento da empresa. Uma mulher quieta e digna, com olhos gentis. Mas agora? Ela parecia péssima. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo frouxo, seu rosto inchado como se tivesse chorado por dias. E em sua mão? Um envelope pardo. Ryan, ela disse, sua voz rouca. Acho que você precisa ver isso. Encarei o envelope, depois voltei a olhar para ela. O que? Ela exalou com forca. Provas. Peguei das mãos dela, meu coração acelerado enquanto rasgava o envelope. Dentro havia fotos. Recibos. Extratos bancários. Tudo que Greg tinha tentado esconder. Tudo que Lauren tinha tentado esconder. E no fundo da pilha, uma conta de hotel. Datada de 6 meses atrás. Significando que o caso deles não tinha começado alguns meses atrás, como Lauren afirmara. Tinha durado meio ano. Apertei os papéis, cerrando o maxilar. A última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. E, de repente, eu já não estava apenas com raiva. Estava pronto para acabar com isso de uma vez por todas. Lauren achou que poderia escapar impune. Greg achou que poderia simplesmente ir embora. Mas ambos se esqueceram de algo. Eu não era o tipo de homem que deixava uma traição sem resposta. Eu não era o tipo de homem que perdoava. E agora? Agora, eu tinha tudo o que precisava para destruir os dois.